Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Essa é de desobediência civil. Desobediência civil, parece uma coisa errada, desobediência civil. Exatamente. Mas na verdade isso daí está na origem de todo o sistema legal, né? Ah, é? Porque existem duas grandes visões sobre o que torna uma lei legítima, né? Para pensar, o Congresso ele pode passar qualquer lei que ele queira. Ele pode, por exemplo, passar uma lei que você tem que cortar o seu braço direito para entregar para o Estado. Não. Não pode. É um absurdo. Por exemplo, houve uma época que aqui no Brasil a escravidão era lei. Era permitida pela lei? Havia leis sobre escravidão. Nossa. Havia leis sobre escravidão no Brasil. É um absurdo isso. Então, a visão que você tem é o seguinte: o justnaturalismo é aquela ideia de que, na verdade, as leis elas só valem pelo entendimento das pessoas sobre aquela situação. Então, uma lei ela é justa se ela está de acordo com o que a sociedade como um todo imagina ser o certo e o errado. A sociedade ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então, a lei, na verdade, ela não precisaria nem ser escrita, não precisaria nem ter um código penal para isso. Todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que roubar as pessoas é errado. Você não precisa ter leis para isso. Essa é a visão justnaturalista. Do outro lado, tem o pessoal que são chamados justpositivistas, que entendem o seguinte: olha só, de fato, a lei ela tem que ser justa, ela tem que ser justa para a sociedade. Só que, se você não tiver a lei escrita, você vai dar margem a interpretações diferentes dessa lei. A pessoa pode achar que, roubar é errado, mas o cara deixou cair aqui. Se ele deixou cair, não é roubar mais. Eu peguei coisa e tal. Então, e aí, como é que fica essa situação, né? Então, o justpositivista ele parte para esse sentido, de você tem que ter a lei escrita e coisa e tal. Mas o que está na base dessa história toda é a lei ser justa, é a lei ser algo razoável. O Congresso não pode passar qualquer lei, eles não podem rabiscar qualquer coisa lá e considerar isso como válido, né? E aí existe a grande questão que é a seguinte, porque se você lê a nossa Constituição hoje, eles podem fazer isso. Em tese, podem fazer uma lei da cabeça deles. Eles podem reinstituir a escravidão se eles quiserem. Vão fazer isso? Provavelmente não, mas se eles quiserem, escreve no papel, aceita qualquer coisa. Pronto, exatamente. Aí o que acontece? Isso não é inválido. Isso não pode ser. Você não pode aceitar que uma lei é válida apenas porque o Congresso votou ela, apenas porque o presidente sancionou, apenas porque os políticos falaram que sim. A lei ela tem que ter um elemento além disso. Se ela não for válida, você não deve obedecer à lei. Você, na verdade, é mais do que você estar autorizado a desobedecer uma lei injusta. Você é obrigado a desobedecer a lei injusta. Você não deve obedecer a lei injusta, porque se você obedece a lei injusta, você está dando carta para esse cara ir mais além, para o político ir mais além, tirar mais coisa sua. Então, um tipo de protesto que é muito comum é justamente o protesto de desobediência civil, você desobedecer a lei. Como é que você faz isso? É lógico, existe você não pode desobedecer qualquer lei. Acho que matar é justo, então você vai matando as pessoas. Não vai é ser preso. Exatamente. Não. Cinto de segurança. Não apenas isso, como matar é algo que todo mundo acha ruim. Entendeu? Entendi. É uma coisa que já é um consenso na sociedade que é algo errado. O que você desobedece é aquela lei que, embora esteja colocada pelo governo, a sociedade não entende como sendo uma lei justa. E o exemplo que eu dou para isso é o lockdown na época da pandemia. Né? Eu não vou me entrar aqui se foi justo, se não foi justo, se era científico ou não era científico, mas o fato é que eu e muita gente nós consideramos que essa lei era uma lei injusta e por isso eu fiz questão de sair de casa todos os dias da pandemia. Vamos relembrar. Virou lei, chegou a ser lei. Teve vários decretos, teve uma lei lançada pelo Bolsonaro que depois que autorizava, a lei do Bolsonaro autorizava apenas ter esse tipo de coisa, mas daí o Bolsonaro nunca chegou a obrigar isso, mas aí o STF disse que os prefeitos e governadores poderiam obrigar esse tipo de coisa, e daí então vários governadores, vários prefeitos fizeram esse tipo de lei, que você só poderia sair de casa para atividades essenciais, e, enfim, não poderia abrir loja, não poderia abrir bar, praia, por exemplo, com a Samsung. Não poderia ir à praia, exatamente, esse tipo de coisa. E aí, se você não respeita essa lei,
você está fazendo uma desobediência civil. Mas aí você está sujeito às penalidades daquela lei. Eu estou sujeito às penalidades dessa lei, mas justamente é o que eu falo. Eu tenho que demonstrar que ela é injusta, eu tenho que demonstrar que isso é uma besteira, que eu não vou aceitar essa lei. Não adianta só ficar no Twitter ou na rede social fazendo isso. Exatamente. E daí foi a ideia. Eu fiz esse canal lá, o Diários da Quarentena, em que eu saía todo dia de casa para passear, andar na praia e fazer isso, fazer aquilo, justamente para desobedecer as leis nesse negócio. E imagino que também teve muita gente criticando. Teve gente criticando, lógico, exatamente. Não, porque tá na lei, então o certo é isso. E é o que eu falo. Não, lei não é padrão de ser certo ou errado. Lei é alguma coisa que o deputado fez lá e escreveu num papel. Se aquilo é certo ou errado, é uma decisão para a sociedade tomar como um todo. Não é uma decisão que esses caras podem tomar sozinhos. Mas é que é uma decisão, como a gente tá falando da droga, né? Até que ponto... Não tô falando dessa decisão, mas... Tá. Quando você desobedece alguma coisa, você não tá colocando só a sua vida em risco. Você tá afetando a vida de outras pessoas. Porque é uma discussão, né? Sim, não, é o que eu falo. Gente, por exemplo, tá tendo um bombardeio. A gente tá em guerra e tá tendo um bombardeio. Eu vou acender a luz. Todo mundo fala, vamos apagar a luz da cidade inteira. Uhum. Aí um cara fala, não, eu vou acender a luz do meu apartamento e dane-se. Você tá colocando em risco o seu prédio, o seu bairro, sei lá. Uhum. Eu tô dando um exemplo, não sei se tem a ver, mas... Não, pois é, mas a questão que tá é essa. Se... o lockdown impede a propagação, você que está em casa não tem que se preocupar comigo na praia. Eu estou lá na praia. Eu não estou te colocando em risco de forma alguma. Você está na sua casa, eu estou lá na praia. Acabou o assunto. Não tem nenhuma forma lógica de você dizer que eu na praia aumento a chance de você ter algum problema. Não tem lógica isso. Quando eu tive Covid, eu peguei Covid em dezembro de 2020, eu fiquei em casa. Aí não. Aí eu concordo que se eu saísse de casa com a doença, aí é outra história. Realmente eu estaria colocando outras pessoas em risco. Agora, não tem lógica nenhuma esse negócio de lockdown. Na minha cabeça, pelo menos, não tem lógica nenhuma esse negócio de lockdown. Entendi.